Meus amados irmãos, eu mais uma vez quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dizer que estamos felizes por chegar aqui na congregação como obreiro agora aqui da área, aqui na cidade de Bonito, para junto com os irmãos podermos assim aplicar a palavra de Deus em vossos corações. Desde já queremos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nosso benefício, agradecendo ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, pela confiança, pelo apoio e orientação, ao pastor Tiago Lucena, pela confiança depositada em nós, em estar aqui cooperando com a igreja e o ministério. Meus amados irmãos, fico feliz porque ontem estava ali esse grupo de irmãs naquela Santa Ceia na Igreja Apolo e foi uma bênção, né? As irmãs louvaram para a glória de Deus. E hoje nós estamos aqui e eu quero tão somente nessa noite falar algo da parte de Deus, porque o Evangelho de Jesus Cristo, Paulo vai dizer que é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. O Evangelho de Cristo, ele veio para mudar o homem. Jesus, Lucas escrevendo o Evangelho de Jesus Cristo, que leva o seu nome, ele vai dizer no capítulo 19, no versículo de número 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabemos que o pecado de Adão no Éden contaminou toda a raça humana. Todos que nascem um ser pecador. Não existe essa história que muitas vezes alguém diz quando uma criança falece que morreu um anjinho. Não. Todo ser humano por natureza ele é um ser pecador. Toda a raça humana, ela advém do casal do Éden, de Adão e Eva. Hoje o mundo gira em torno de 8 bilhões de habitantes. E todo esse povo veio de um só casal ali no Éden. E nós louvamos a Deus, porque com o pecado de Adão, que contaminou a raça humana, e você pode conferir isso, se você não quiser acompanhar, você vai anotando com uma caneta e um papel. É sempre bom você, quando vir para a igreja, principalmente culto de doutrina, você trazer uma caneta com papel para anotar os versículos que são ditos, para em casa você meditar lendo a palavra de Deus. E com isso você vai crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 12 ele vai dizer: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Observe nas palavras ditas pelo apóstolo. O apóstolo, na direção do Espírito Santo de Deus, que por um homem entrou o pecado no mundo. E quem foi esse homem? Adão.
Todos sabem da narrativa, lá no capítulo 3 do primeiro livro da Bíblia, de Gênesis, que quando Adão comeu do fruto, a Bíblia diz que ele e Eva perceberam que estavam nus. E aí, ouvindo a voz do Senhor, eles se esconderam. Mas de Deus ninguém se esconde. É verdade? Não há como se esconder de Deus. A gente pode se esconder de outro ser humano, porque nossa visão é limitada, ela tem um certo alcance. E nós não temos os atributos que somente Deus tem, só a Ele pertence. Como o atributo da onisciência, da onipresença e da onipotência. Deus, ele é um ser que está em todos os lugares. Neste exato momento, o Senhor habita todo o céu e toda a terra. Não há um lugar na face da terra que Deus, neste momento, não esteja enxergando. Ainda que neste lugar, aqui onde estamos, aqui com claridade, aqui de forma iluminada, mas se você observar em toda a área aqui de mata e de sítios, que você às vezes não consegue enxergar o que está na sua frente devido à escuridão, Deus consegue de forma nítida e plena. Aleluia, Jesus. Porque a Bíblia diz que treva e luz para Deus é a mesma coisa. O salmista, no Salmo de número 139, ele vai falar sobre a onipresença de Deus e a onisciência. E a gente vai perceber ali quando o salmista começa a se expressar dizendo: para onde fugirei eu da tua face? Porque se eu for ao Senhor, tu lá estás. Se fizer minha cama na sepultura, tu também lá estás. O salmista estava ali se expressando, dizendo que não há um lugar que a gente possa querer se esconder para que Deus não esteja vendo. E Adão se esconde e Deus pergunta para ele: Adão, onde estás? E ele diz: ouvi a tua voz passear pelo jardim e me escondi. E Deus perguntou para ele: por que tu se escondesse, Adão? Porque a Bíblia relata que toda viração do dia, Deus vinha conversar com Adão no jardim do Éden. E agora Adão se esconde. Por quê? Porque quando erramos, porque quando fazemos algo de errado, a gente procura logo se esconder. Mas de Deus não adianta, porque de Deus ninguém se esconde. E a Bíblia diz que Deus pergunta logo a Adão: Adão, quem foi que disse que tu estava nu? Porque ele disse: eu ouvi a tua voz passear no jardim, estava nu e me escondi. Aí Deus disse a ele: por que você disse que estava nu? Quem foi que disse a você que você estava nu? Deus estava querendo saber de Adão, porque antes Adão conversava com ele todos os dias, e Adão nunca se escondera, e sempre conversou com Deus da mesma forma. É que o pecado, ele abriu os olhos humanos, carnal, de Adão e de Eva. E aí Deus diz: Adão, comeste tudo o fruto que eu disse que não era para comer? E Adão vai dizer: a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Observe que Adão procura lançar a culpa em Deus e na mulher. Porque quando ele diz: a mulher que o Senhor me deu do fruto, é como se Adão estivesse dizendo: se o Senhor não tivesse me dado mulher,
eu não tinha pecado. E além do mais, lançou a culpa para a mulher. Por quê? Porque nós temos o hábito de, quando erramos, querer arrumar alguém para botar a culpa. Agimos diferente de como agiu Davi. Davi, quando peca, no Salmo 51, quando você começa a ler, Deus vai lá e está dizendo a ele, ele vai estar lá conversando com Deus e dizendo: pequei, somente contra ti pequei. Ou seja, Davi reconhece o seu erro. No caso aqui de Adão, ele joga a culpa para Eva. Joga a culpa de forma direta para Deus. E quando chega para Eva, vai perguntar a Eva: Eva, desce tu do fruto que eu disse que não era para comer o teu marido? Aí Eva diz: a serpente me enganou. Observe a transferência de culpa. Adão joga para Eva, Eva joga para a serpente, que era o diabo. Quando chega no diabo, não tem mais para quem colocar. E aí a Bíblia diz que Deus lança sobre o casal uma série de consequências que permeia até o dia de hoje. Primeira coisa que ele disse a Eva foi: com dor parirás. Ao diabo, ele disse: a serpente rastrejarás sobre o teu ventre e pó comerás. Quando chega em Adão, Deus diz: Adão, porquanto tu fizeste isto, maldita é a terra por tua causa. Do suor do teu rosto comerás todos os dias, até que um dia tu voltes à terra, porquanto dela tu foste formado, a ela retornarás. Eu pergunto para vocês: é assim até hoje ou não é? O homem volta ao pó ou não volta? Volta. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é fiel. Ninguém invalida a palavra de Deus. Ninguém contraria a palavra de Deus. O que Deus falou na sua palavra se cumprirá. Observe que 12.000 anos que a Bíblia foi escrita, até hoje é assim. O homem, para comer, tem que trabalhar, tem que suar. E no final, ele foi formado do pó da terra, e ao pó da terra ele tem que voltar. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Mas Deus é fiel com Ele mesmo. Deus não é fiel por causa da gente, é porque Ele é fiel a Ele mesmo. Deus não pode negar nem mentir para Ele em hipótese alguma. Ele é fiel com aquilo que fala, Ele é fiel com aquilo que promete. É tanto que no livro da Bíblia vai estar escrito que Deus, em Deuteronômio, não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus nunca fez, nunca fará nada para se arrepender. Por quê? Porque Ele já sabe do resultado. Ele sabe como vai acontecer. Ele sabe como vai proceder. Se Ele prometeu uma bênção para a tua vida, independente daquilo que você tenha feito, independente dos seus erros, mas se Ele disse, e se Ele prometeu na tua vida algo, espera tão somente continue sendo fiel a Ele, porque o que Ele disse vai se cumprir na sua palavra. Então, quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo começa a falar acerca do pecado, dizendo que o pecado entrou no mundo pelo um homem. Observe como está aí na sua Bíblia. Pelo que
porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olhe, minhas irmãs que estão aqui nessa noite, igreja do Senhor, leia aí comigo, capítulo 6, da carta de Paulo aos Romanos. Observe que por conta do pecado de Adão, a morte passou a existir. Capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, versículo de número 23. O que é que está escrito? Se alguma irmã poder ler para cooperar conosco, seremos gratos. Capítulo 6, versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, minha irmã? Porque o salário do pecado é a morte. Observe que pecado também tem salário. E o salário é a morte. No capítulo 3 capítulos antes da mesma carta, leia comigo, versículo também 23, veja o que está escrito. Como é que diz aí, 3:23 de Romanos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha, porque todos pecaram, não só foi um. A Bíblia está escrita que todos pecaram, quando de todos é todo. Só quem pisou nesta terra e nunca pecou foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas de ser humano, de Adão até os que ainda vão nascer, pecaram. Por quê? Porque vieram de Adão. E todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o que é destituído? Separado. É por isso que foi necessário um justo morrer na cruz do Calvário. Porque como a igreja tem conhecimento, no Antigo Testamento nós não tínhamos a liberdade que temos agora, de estar aqui no culto, louvando, adorando, dobrando o joelho, falando com o Senhor, se alegrando na presença do Senhor. Não, porque no Antigo Testamento não se tinha essa liberdade. Era preciso que um sacerdote, ele oferecesse o sacrifício em prol do povo no tabernáculo, porque ainda não existia igreja. Era um tabernáculo que armava e desarmava para o sacerdote oferecer o sacrifício em prol do povo. E quando ele entrava no lugar santo dos santos uma vez por ano, e que Deus recebia o sacrifício do povo, a Bíblia diz que a presença de Deus naquele lugar alegrava o sacerdote, ao ponto de ele se alegrar. E as suas vestes tinham um tipo de uns instrumentos que começava a balançar. E o povo do lado de fora, quando escutava o barulho, começava a se alegrar, porque sabia que Deus tinha recebido o sacrifício e que ali estava, ali tolerando o pecado daquele povo. E morre um justo chamado Jesus. E quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Deus rasgou o véu. Deus rasgou a barreira que existia entre ele e a humanidade por conta do pecado de Adão. Mas agora o justo morreu para nos libertar,
para nos dar vida, para transformar a nossa vida, para escrever nosso nome no livro da vida e nos levar à eternidade com Deus. Aí, Paulo, como estamos lendo aqui no livro aos Romanos, capítulo 5, pelo que por um homem entrou um pecado no mundo, quem foi esse homem? Foi quem? Adão. Muito bem. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja, a morte passou a todos. Nessa terra, só não irá morrer aqueles que participarem do arrebatamento da igreja na vida de Jesus. Mas enquanto Jesus não vier, quando chegar o momento da partida, todos nós iremos passar. No versículo de número 13, do capítulo 5, Paulo vai dizer porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim. O dom gratuito de Deus, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Observe que agora Paulo começa a falar acerca de um que havia sido feito promessa desde lá do Gênesis. Quando lá no capítulo 3, versículo 15, quando Deus vai dizer para aquela serpente, observe e leia comigo, para que você tome conhecimento, e quando chegar a oportunidade, você saberá onde está para ler. Veja o que diz o capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Deus falando para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia. Como nós sabemos, a serpente ela só morde no calcanhar. E a semente da mulher feriria a cabeça, esmagaria a cabeça da serpente. A gente sabe que serpente só morre quando se esmaga a cabeça. A semente da mulher, que Deus está falando aqui no Gênesis, apontava para Jesus Cristo, lá no Novo Testamento. A semente que nasce de Maria, por obra e milagre do Espírito Santo, que a ciência não tem como comprovar, nem como provar, porque é milagre de Deus. Milagre não se explica. Milagre está fora do campo da ciência, porque milagre só Deus realiza, só Deus pode fazer. Muitas vezes alguém vai a um médico e o médico desengana de uma enfermidade e a pessoa fica triste, fica cabisbaixa, e quando pensa que não, a fé daquela pessoa em Jesus, que começa ali a orar, começa ali a invocar o Senhor, ela recebe o milagre da parte de Deus. E quando vai aquele médico, que o médico manda fazer os exames, e quando pensa que não, já não tem mais aquele problema, que muitas vezes ele detectou e chegou a dar até prazo de dias de vida à pessoa, e ele vai dizer: olha, eu não sei o que foi que aconteceu, mas aqui nos exames não está
aparecendo mais nada. Aí você que é crente vai dizer: doutor, o senhor não sabe o que foi, mas eu sei. Foi Jesus que me curou. Foi Jesus que operou o milagre. Então milagre não tem reconhecimento científico, porque a ciência ela trabalha no campo da experimentação e da observação. Ela só atesta e confirma um caso comprovadamente, cientificamente, quando ela consegue observar, quando ela consegue fazer experimento. E milagre não tem como experimentar, milagre não tem como observar, porque milagre é obra de Deus. Somente Deus é quem faz, somente Deus é quem realiza. Quando Ele opera o milagre, é instantâneo, é na hora, não é para depois. Assim como Pedro, naquele templo, na porta do templo Formosa, no capítulo 3 de Atos, olhando para aquele homem, disse: não temos ouro, não temos prata, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que o milagre aconteceu instantaneamente. Aquele homem se levantou, endireitou os seus pés e entrou no templo saltitando, dando glória a Deus, porque Deus faz milagre. Então, a semente da mulher apontava para Jesus Cristo. Jesus Cristo nasce, cresce, inicia seu ministério, e com 3 anos que ele inicia seu ministério, ele é preso, ele é condenado, ele é crucificado. Mas lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que antes dele morrer, ele olha para os céus. Ainda antes disso, um dos malfeitores que estava ao seu lado começou a murmurar, começou a dizer coisa com ele e disse: tu não és o Filho de Deus? Então desce daí, salva a ti mesmo e a nós. E o outro malfeitor disse: não diga isso, esse homem nenhum mal fez, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não. E esse que reconhece que Jesus era o Santo, o Filho de Deus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Depois ele diz: Pai, está consumado. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo para Deus: Pai, eu paguei a dívida da humanidade, a dívida que era contrária a eles, eu estou pagando. E a Bíblia diz que ele pega uma cédula chamada Tetelestai e rasga e diz: Pai, está pago a dívida dele. Há 12.000 anos atrás, Jesus lá na cruz do Calvário, para você que está aqui nessa noite, para você que nos acompanha através do YouTube, fique sabendo que há 2.000 anos atrás, ele, com a onisciência de Deus, com a presença de Deus e a onipotência, ele saberia que na noite desta quinta-feira, aqui em Rodeadouro, estaria um povo pela qual ele morreu na cruz do Calvário, glorificando e exaltando o seu santo nome. Ainda que nesse lugar longínquo, distante, mas que haveria um povo aqui que o reconheceria como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus não fez nada em vão. Jesus não morreu para dar uma de herói, como dizia um cantor do passado que foi encontrado morto. Jesus morreu porque não tinha outro para morrer em prol dos pecados da humanidade. Somente um justo poderia nascer, poderia morrer. Tinha que ser um homem que não nascesse de um relacionamento de um homem e uma mulher pecador. E como todos nós sabemos, Deus, de forma milagrosa, operou em Maria
Maria um milagre. Pegou o ventre de Maria emprestado para nascer o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que veio para libertar, que sofreu, que foi vendido, que foi negado, que foi traído, mas ele foi até o fim. Ele não correu da cruz, ele enfrentou as calúnias, ele enfrentou a oposição, ele enfrentou o desprezo, ele enfrentou a traição, mas foi na cruz do Calvário, ofereceu um sacrifício por mim e por você. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. São poucos que valorizam isso. São poucos que não enxergam e não entendem o milagre, o benefício que Jesus causou para a humanidade com a sua morte na cruz. Só quem pode levar o homem à eternidade com Deus é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Podem até citar caminhos para você, mas se esse caminho não for Jesus, você não chegará à eternidade com Deus. Porque o próprio Jesus, no capítulo 14 do Evangelho escrito por João, em versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só se pode herdar a eternidade com Deus quem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Agora é bom, eu costumo dizer, como já ouvi alguém falar, que muitos, ou você que nos assiste, que ainda não decidiu a sua vida para Jesus, você pode até viver sem Jesus aqui na terra, mas o problema será a partir daqui sem Jesus. Porque partiu daqui sem Jesus, não adianta fazer mais nada. Mas nada poderá ser feito para que essa pessoa possa herdar a vida eterna com Deus. E como todos sabem, às vezes alguns têm receio de falar, mas da forma que nós falamos, da forma que nós crentes, diariamente, diuturnamente, falamos, volta Jesus, dizemos uns para os outros que vamos morar no céu, assim como cremos que o céu é uma realidade, o inferno também é. E alguém às vezes pergunta: então, se você diz que existe o inferno, me explique onde é que fica. Eu não sei. Agora, é só morrer sem Jesus que você vai saber onde é que fica. E como diz o autor da carta aos Hebreus, após a morte segue-se o juízo. Não adianta fazer mais nada. É por isso que você que está aqui nessa noite fez a melhor decisão que poderia fazer, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E tem mais. Não é só aceitar Jesus, mas é segui-lo, obedecendo ao seu evangelho, sendo fiel ao seu evangelho. Porque como diz aquele hino, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Para herdarmos a eternidade com Deus, precisamos, ou aqui em vida, estarmos em Cristo, através do Espírito Santo, ou Ele voltando das duas
estando com o Espírito, sermos assim arrebatados. Não basta só ter o nome de crente. É preciso ser fiel. É preciso crer no Evangelho que transforma. Jesus não veio brincar. Ele veio dar a sua vida. Ele deu a sua vida por mim e por você. A Bíblia diz no Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo. Olha, Deus nos amou quando nós éramos os infratores, quando nós éramos os que merecíamos a justiça de Deus, a ira de Deus. A Bíblia diz que Ele nos amou e deu seu único filho, o seu único filho, para morrer na cruz, para que hoje eu e você estivesse aqui. Isso é um privilégio. É um privilégio do tamanho que nós deveríamos todos os dias, ao acordar, ao dormir, dizer muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tão grande salvação que tu nos proporcionaste através do teu Filho. Evangelho é coisa séria. Evangelho é caso de vida ou de morte. E aceitamos Jesus, não para ir para o inferno, mas para irmos para o céu. E se nós estamos caminhando para o céu, sejamos fiel ao Evangelho, sejamos fiel a Deus, sejamos fiéis a Jesus, ao Espírito Santo, porque já Jesus vem buscar a sua igreja. Já é um pouquinho de tempo, a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada. Então, minha irmã, meu irmão, persevere, não desista. Assim como Jesus não desistiu de ir para a cruz do Calvário, por amor de mim, por amor de você, não desista. A caminhada é difícil, a caminhada é dolorosa, a caminhada às vezes entristece, às vezes temos vontade até de parar, mas o Espírito Santo, que é o nosso consolador, o ajudador, o nosso amigo, Ele está do nosso lado, nos ajudando, nos consolando, nos exortando a darmos a eternidade com Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Como é bom ser crente em Jesus. É por isso que o texto que nós lemos, quando Paulo vai falar, andai, porém, em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Observe que o verbo andar está na ordem imperativa. Andai. Ele não está dizendo ande, andarão, ele está dizendo andai. Hoje, quinta-feira, ele está dizendo ande no Espírito. Amanhã, quando você lê a Bíblia, vai estar lá de novo, ande no Espírito. E que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. Observe que a palavra Espírito está com E maiúsculo. Quando está com E maiúsculo, se refere ao Espírito de Deus. Paulo está dizendo, ande pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus fala com você. Você escuta a voz do Espírito Santo, fazendo os alfazeres de casa, orando, louvando. Ele não alegra você. Você não começa a falar em mistério. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus do seu lado. É o Consolador. É o Paracleto que Jesus falou lá no capítulo 14 de João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. E voltarei outra vez, mas não vou deixar vocês órfãos. Enviarei um Consolador. É o Paracleto de Deus. Ele disse, para estar ao nosso lado. Minha irmã, meu irmão, o Espírito Santo está do teu lado 24 horas. O Espírito Santo está contigo de manhã, de tarde, de noite.
Você está dormindo e Ele está presente no teu quarto, presente na tua casa, porque Ele é onipresente. Você está dormindo ali e Ele está te dando guarida, Ele está te dando proteção, Ele está te dando livramento. E muitas vezes, quando você escuta uma palavra contrária, que se entristece e até pensa em parar, o Espírito Santo está dizendo: parar por quê? A vitória está mais adiante. Quem morreu é maior do que aquele que está no mundo. Levante a cabeça, continue a caminhada. Tem bênção de Deus para a tua vida, tem milagre de Deus no meio da tua família, e Jesus está contigo. Aleluia. Derebacala machore decai. Dacamanto delimio calabachure decai. Ah, como é bom. Como é bom ser crente em Jesus. Jesus é quem te guarda. Jesus é quem te protege. Jesus sabe do que você está passando. Jesus sabe do que tu precisa. Jesus sabe do que tu tem dentro de casa. Então continua, persevera, faz a obra, anuncia o ídolo glorioso de Jesus, porque Ele está contemplando teus passos. Você não vem para cá em vão. Teus passos estão sendo registrados, porque Ele é o dono da obra. Ele é quem dá salário. Ele paga bem. E o que você está fazendo não é em vão. Glória. Glória. Quantas vezes que você diz: vou para a igreja, e de repente alguém diz: vai fazer o que na igreja? Quantas vezes você diz: eu vou fazer a obra, vou evangelizar. Tu vai fazer o quê? Mas não dê ouvido. Diga: eu vou. Porque quem morreu por mim, quem morreu por mim, para me salvar, a obra é dele. A obra não é do homem, a obra é de Jesus. Ei, você quer pagamento melhor do que esse? Você come de manhã, come de tarde, come de noite. Agora você está respirando nesse exato momento. É Jesus quem controla a respiração. O ar pertence a Ele. O oxigênio que você respira é de graça. Aleluia. Aqui nesse mundo, tudo que você vai comer, tudo que você quer adquirir, você tem que pagar. Agora veja, o oxigênio, que é o processo pela qual mantém o ser humano vivo, é de graça. Você está respirando e Jesus não cobrou nada. É de graça. E Ele conhece você por dentro e por fora. Então seja fiel a Jesus. Lute, se esforce. A natureza humana nos inclina para pecarmos. A natureza humana nos inclina para fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Mas quando esse desejo vier, você vai dizer: vai para lá, Satanás. Eu agora sou crente, lavado e remido no sangue de Jesus. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Seja crente em Jesus. Seja crente em Jesus. Glória. Porque quando Ele vier buscar a igreja, Ele vem buscar os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então seja crente, lute. A natureza humana não é fácil. A sua maior luta não é com o seu irmão de banco, não é com o seu vizinho, é com você mesmo. Nosso maior inimigo que temos que enfrentar somos a nós mesmos. Porque a nossa natureza sempre vai nos inclinar a fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas eu tenho que resistir.
A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas você não vai encontrar na Bíblia mandando você resistir ao pecado. Porque ao pecado ninguém resiste. O pecado, ou você corre, ou você pratica. José está registrado na Bíblia Sagrada como alguém que fugiu, que correu do pecado, porque ele não cedeu aos caprichos, às tentações da mulher de Potifar. Quando ela intentou contra ele, ele saiu em retirada, saiu em carreira, porque pecado é assim, minhas irmãs, meus irmãos, você que está aí nos assistindo, ou você corre e glorifica o nome de Deus, ou você fica e entristece o Espírito Santo, porque diante do pecado não tem bom. Mas que Deus continue ajudando essa igreja, que Deus continue ajudando a cada irmão a perseverar, a buscar a Deus a cada dia. Olha, irmãos, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, Jesus vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, ou dos céus. Porque não basta termos nome de crente, não investirmos como crente, e a igreja de crente, e não morrer como crente. Precisamos honrar a Deus, precisamos honrar o Evangelho de Jesus Cristo, honrar a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Jesus vem buscar uma igreja, e aqueles que não morrerem em Cristo serão decepcionados. Mas aqui eu sei que tem crentes em Jesus, crente que mesmo nessa distância estão dizendo aqui que Jesus é bom, estão aqui pregando por essas estradas, por esse sítio, dizendo que Jesus salva, que Jesus perdoa pecados, que Jesus batiza, que Jesus leva o homem para o céu. Aqui tem um povo fiel, aqui tem um povo que diuturnamente está nessas ruas, está nessas estradas com o obreiro, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Se você está aqui nessa noite, é porque você é salvo em Jesus Cristo, você crê no Evangelho de Deus e crê que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a igreja aqui em Rodeador, a esse grupo de irmãs guerreiras, essas irmãs que incansavelmente estão fazendo a obra de Deus, ao companheiro Lorinal, a sua esposa Regiane, e aos companheiros que auxiliam aí na porta, aqui no som. De uma coisa eu tenho a dizer a vocês: ele não tem salário para pagar vocês, nem eu, nem o pastor presidente, mas Jesus tem. Jesus paga e paga bem, e maior salário ele já nos deu, que foi a salvação nele para toda a eternidade. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando. Se você que acompanha essa transmissão, que ainda não decidiu a sua vida para Jesus e quiser entregar a sua vida para Jesus, eu lhe oriento nesta noite a dobrar os seus joelhos e confessar a Ele como Senhor e Salvador de sua vida, e você terá seus pecados perdoados, seu nome escrito no livro da vida, e esperará somente Ele vir buscar a sua igreja, para com toda a igreja darmos o céu de glória com Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Doando, ao nosso irmão Silvio, irmão Geraldo, a todos em nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer o casal, Eu pensei deles não vir, mas vieram, Não? Os condenados.
Não tem mais o que. Mas só o fato de você já ter vindo aqui esta noite, além de ter chegado, mesmo tendo chegado atrasado, foi porque o Espírito Santo impulsionou vocês para chegar aqui. Não foi só da vontade de vocês, foi Ele quem quis trazer vocês aqui, para que vocês pudessem ouvir a palavra dEle e pudessem assim ter a liberdade de confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Claro que não é obrigado e também não é por força, mas é de forma espontânea. Jesus Cristo, a gente tem que aceitá-lo, porque a nossa caminhada sem Ele resultará em condenação. Agora, como vocês vieram, estão aqui, tiveram a oportunidade de ouvir a palavra, eu ia até trazer algo diferente, mas Deus me levou para trazer essa palavra sobre salvação, e eu não sabia quando vocês chegaram ali, que vocês ainda não eram crentes, não são, porque vocês já têm até semblantes de crente, entendeu? O que está faltando é a decisão de vocês, porque a salvação a gente tem que verbalizar, a gente tem que de coração confessar, eu quero Jesus como meu Salvador. E aí a gente vai caminhando no passo, devagar, um passo após o outro, e aqui tem uma congregação, tem aqui um obreiro, e eu tenho certeza que depois, lá na frente, vocês vão poder dizer assim, ah, como eu queria ter aceitado Jesus muito mais antes. Mas a oportunidade, Deus está franqueando para vocês agora. Se o obreiro convidou, a igreja convidou e vocês vieram, foi porque o Espírito Santo marcou esse dia para vocês ouvir a palavra de Deus e ter a oportunidade de confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, Gleidson, não é isso? E Renata, vocês querem decidir aceitar Jesus nessa noite, por livre e espontânea vontade? Não é obrigado, mas se vocês aceitarem, não tenha vergonha, porque a igreja aqui vai ajudar vocês, né? Eu tenho certeza que está aqui a irmã Maria, né? Ela fala todo dia no grupo, eu estou aqui observando. Está aqui para ajudar vocês, como o nosso obreiro local, como as irmãs que estão ali. Então é uma decisão de vocês. Vocês vão ver o quanto isso vai influenciar na vida de vocês. Até porque vocês têm um filhinho que precisa crescer na caminhada. Então, mais uma vez eu pergunto, e não perguntarei mais por hoje. Vocês querem aceitar Jesus hoje? Palavra de Deus. E deixa o Espírito Santo trabalhar. Ele vai trabalhar na sua vida e na dela. E vocês vão aceitar Jesus. Agora, lembre-se, não perca tempo. Não perca tempo, porque Evangelho é caso de vida ou de morte. E quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceita para viver a eternidade com Deus. Mas mesmo assim nós vamos orar por vocês, tá certo? Orar por essa família, para que Deus abençoe cada vez mais vocês, tá certo? Pode orar para Deus, pode. Graças a Deus. O pastor estava falando algo aqui interessante. De bondade, de misericórdia, Senhor. Estamos gratos, Pai amado, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Pela Tua graça, Tua misericórdia, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Somos gratos, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Meu Deus, por este pão vivo descido dos céus. Oh, Jesus amado, continua, Pai, nos alimentando com a Tua palavra. Ajudando, Pai, a Tua igreja, Pai. Ó Deus, ajudando este casal, Pai, que está aqui. Ó Deus, trabalha na vida deles, Pai, na salvação, liberta, salva. Ó Deus querido, esta noite quero orar, Senhor, por aqueles que estão enfermos. Ó Deus, vai te encontrar agora, que toda enfermidade agora parte retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todo espírito mau, ó Deus querido, que todo espírito de opressão sai agora, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, vem dar saúde à Tua igreja. Visita os lares, Pai, nesta hora, Pai. Visita os parentes, Senhor. Deus, derrama a Tua graça, Pai, a Tua misericórdia sobre a vida, Senhor,
de cada um. Deus querido, que esta noite, Pai, seja uma noite de bênção, de paz, de livramento. Oh Jesus amado, vai de encontro, leva, ó Senhor, e Pai, os teus servos, as tuas filhas, em segurança, Pai, nos livrando, Pai, nos guardando de todo o mal. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o incomparável amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas até a volta de Jesus. A igreja diz: Amém.